estão aqui de volta. Por isso, aí vem minha outra palavra, que nós, principalmente os líderes, precisamos estar muito atentos ao que o Espírito Santo quer fazer conosco através de nós. Então eu conto com esse comprometimento de cada um dos líderes aqui também. Nossos pastores, eu vou falar nossos porque eu sempre falo dessa forma, estão viajando. É o tempo que os líderes mais devem ficar, né? Então é nesse espírito aí que eu quero que a gente esteja olhando por eles. Eles recuperaram, a gente orou aqui, eles recuperaram as malas, né? Graças a Deus no outro dia, e agora segunda retorna, e vamos pedir para que Deus também nos traga em paz, com muita saúde e paz, né? Como a gente fala. Amém? Então vamos louvar o Senhor, adorar o Senhor. Vou chamar a grávida mais linda da noite, com licença. Boa noite. Gostaria de convidar você a se colocar de pé mais uma vez, para a gente louvar o Senhor, cantar como igreja. Essa é uma oportunidade que a gente tem de estar juntos aqui em um só som, né? Em unidade de pensamento, de palavras, que a gente possa hoje estar nessa concentração. E a gente vai começar cantando uma música que todos conhecem, que é Ainda que a Figueira. Ela fala que ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que aconteçam coisas que a gente não espera, o Senhor vai estar conosco. O Senhor vai estar conosco, o Senhor vai estar conosco, o Senhor não falhará conosco. Amém? Vamos cantar essa declaração de fé. Pode colocar, Jéssica. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti.
mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, Ainda que a videira não dê mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém, amém, aleluia, 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 aleluia. A gente se alegra no Senhor. Você se alegra no Senhor? Você se alegra em Deus, seu Salvador? Amém? Vamos cantar mais uma música que diz assim: se não for para te adorar, para que eu nasci. A gente aqui está participando talvez de um momento de adoração. E esse é o momento de a gente declarar as verdades acerca de nosso propósito. Nós nascemos para Deus. Nós nascemos para adorar o Senhor. Você nasceu para o Senhor. E nós vamos cantar essa música. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para servir ao Senhor, não tem sentido. A não ser ficar aqui vagando na terra. Mas a gente foi feito para Ele. A gente foi feito para o propósito dEle se cumprir em nossa vida. Amém? Pode colocar. Te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Os adoradores do Senhor dêem um grito de alegria. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, Diante do trono, quero levar meu sacrifício de louvor. quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Os justos saltam de alegria. Os adoradores digam glória a Deus. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, Quero levar meu sacrifício de louvor. levar meu sacrifício de Minhas mãos louvor. levantar, As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com os meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra
Amém? Amém? Pode sentar, meu querido. Glória a Deus. Boa noite de novo. Eu queria que você abrisse Levíticos, capítulo 10. Levítico, capítulo 10. E a gente vai ler a palavra de Deus, orar, meditar, falar com o Espírito Santo. Acharam aí, irmãos? Amém? Então vamos fechar os olhos e eu peço a oração dos irmãos por esse pregador aqui. Amado Deus, depois de adorarmos, orarmos ao Senhor, vemos aqui pedindo que nos dê entendimento da Tua palavra. Sabemos que não é a razão humana que nos faz crescer, mas sim o Teu Espírito. Por isso nos colocamos em total dependência, sabendo que, agindo o Senhor, nada nem ninguém pode impedir. Nem eu mesmo, nem a Tua própria igreja, Senhor, como corpo reunido. Peço por fim, Deus, que qualquer pensamento contrário ao Teu Evangelho, às Tuas Escrituras, seja tirado do nosso meio nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Pra gente que é pregador, vou falar assim, uma experiência é ouvir muitas pregações. Algo que um pregador faz é ouvir muitas pregações. Eu não sei se os irmãos tiveram tempo alguma vez de fazer isso, mas se você passar a história olhando as pregações, existem vários livros sobre isso. Vocês vão perceber, para aqueles que têm mais tempo no caminho do Senhor, que, por exemplo, no século XVIII, os irmãos mais antigos, de Josimar para trás, né? Esses irmãos percebem que havia uma tônica na pregação. Qual era a pregação dos irmãos pastores e pregadores do século XVIII? Eles pregavam sobre a ira de Deus. Provavelmente você já até ouviu de Jonathan Edwards ou outras pessoas, você falar assim, a tema, a ira, como é? Pronto, pecadores na mão de Deus irado, que é a pregação mais famosa dele. Que o enfoque da pregação era a ira vindoura de Deus e a total, completamente, maldade do ser humano. Ou seja, eles acreditavam que não havia bondade nenhuma no ser humano. Século XIX, passado um tempinho, com o perdão de Josimar, eu acho que ele nem está aqui, mas ele já tinha alcançado a idade adulta no século XIX. E neste século, o enfoque foi uma reação ao século XVIII. Como é que pregavam no século XIX? Diziam assim: o ser humano não é tão mau assim como vocês estão falando. Era assim a tônica da pregação. E Deus é um Deus de amor. Aí eu tive a experiência que eu olhei um quadro, não era para mim, mas estava assim, 10 declarações para as mães. Eu não lembro o que era. Se era para a mãe ou o que era. Eu sei, tipo, 10 missões. A primeira missão era assim: seu filho é bondoso e, tipo assim, vou parafrasear, e você não pode atrapalhar que essa bondade venha à tona. Como é que é? Meu filho é bom, né? Tem uma bondade inata e eu, estou pensando como a mãe, não devo atrapalhar que essa bondade não ser pedra de tropeço, que essa bondade venha à tona. Não sei quantos pais aqui estão de acordo com essa bondade inata dos seus filhos, né? Que eu creio, com certeza não é assim, porque a palavra de Deus diz que a humanidade, né, tem pecado, então a natureza nossa é maldosa. Então desde o ventre da criança pequenininha você já vê aquela inclinação para o mal. E aí foi a tônica do bem esse quadro, século XIX. Chega ao século XX, o que é que dizem os pregadores do século XX? Também não é tanto nem quanto, né? Nem é um extremo
também não é outro. Ou seja, Deus não é só amor, mas também Deus tem um caráter santo, né? E aí começaram a pensar numa pregação que refletisse de fato o retrato bíblico de Deus. E neste retrato bíblico aparece um grupo radical. E aí vocês vão ver a primeira vez talvez alguém querendo fazer a separação dos livros sagrados da Bíblia, que a gente chama livro, Bíblia, né? São vários livros. E a gente chama essa composição de livros de o cânon sagrado, né? Aquilo que Deus falou. E aí um grupo radical disse assim: olha, aquele Deus do Antigo Testamento é um Deus primitivo, ele não existe, aquilo é coisa do povo de Israel, e a gente deveria abolir essa parte da Bíblia. Então tudo que tiver no Antigo Testamento falando de Deus deve ser retirada. E no Novo Testamento qualquer citação que fizesse ao Antigo Testamento também deveria ser retirada. E aí esse grupo radical, eles começam a seguir a linha, porque quem é do Instituto já ouviu falar do marcionismo, né? O que é o marcionismo? O marcião, o que ele queria? Ele dizia, foi assim que foi a primeira separação dos livros sagrados, que aqueles pergaminhos nem todos eram palavras de Deus. Ou seja, aquilo que falava de um Deus que porventura poderia ser interpretado como Deus irado, ou um caráter santo de Deus, na verdade era coisa de Israel. Então ele fez um cânon. Qual era o cânon dele? Do Antigo Testamento, o Novo todo picotado, algumas epístolas de Paulo sendo só aquelas que não tinha citação ao Antigo Testamento, e o Evangelho picotou, só ficou 2. Aí em resposta a isso, a igreja se reúne e define quais são os livros inspirados da Bíblia. E agora eu quero que você olhe aqui o texto de Levíticos, né? Levíticos 10. E a gente vai começar a continuar, na verdade, o que a gente falou na última macro, que a gente viu Isaías capítulo 6, versículo 1 até o 8. E Levíticos eu vou ler aqui o versículo 1 e 2. Presta atenção no texto. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram um fogo estranho perante o Senhor. Vocês já viram aí como está escrito Senhor? Não sei se na sua Bíblia vocês já aprenderam isso. Senhor todo maiúsculo, que significa Yahvé, né? O qual não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Veja que história. A Bíblia, esses pregadores estavam buscando retratar um Deus bíblico que as Escrituras diziam. Mas o primeiro desafio que eu tenho para essa noite é Levíticos capítulo 10. Como é que pode Deus, de repente, porque não gostou daquilo que aqueles 2 sacerdotes estavam oferecendo, tomar e o consumir? Será que o nosso Deus, irmãos, não é um Deus de fato irado? Porque eu fico imaginando o caso de Arão. Vocês sabem quem é Arão, né? Arão se dedicou a vida toda ao ministério e ao serviço a Deus. Toda. E aí, chegado um tempo, ele tem a alegria que daqui a uns dias Lucas e Simé vão ter, de ver a filha servindo ao Senhor, pregando a palavra, ministrando com música, cântico. Não sei se Lucas vai deixar com dança, mas vai estar lá ministrando. E Arão vê os filhos crescerem, uma alegria imensa. E depois vê os filhos serem consagrados a sacerdotes. Outra alegria. Arão devia estar orgulhoso nesse dia. Falou assim: olha que bonito, meus 2 filhos ali, Nadab e Abiú. Que coisa linda. Eu não só tenho filhos, mas tenho 2 homens que servem ao Senhor e foram chamados para a função mais importante de ser sacerdote. E de repente aparece o quê? O fogo do Senhor, e toma a vida daqueles 2 filhos dele. Diz assim: e o Senhor os consumiu e morreram perante Deus. A pergunta que eu quero deixar essa noite: como é que Deus pode fazer um negócio desse? Sem aviso prévio. Nem falou para os pobres jovens que estavam indo lá levar a palavra ou o que fosse: olha, vou te dar mais uma chance. E Arão deve ter perguntado isso a Moisés, questionado a Moisés. Assim, ó, eu penso que Arão falou o seguinte a Deus, depois que viu a família dele sendo devorada pelo fogo, dizer assim: como posso, depois de tanto tempo servindo a Deus, entreguei a minha vida em serviço a Ele,
como pode Deus fazer isso comigo? Como pode Ele fazer isso com os meus filhos? Esse Deus é injusto. E pergunta a Moisés, né? E olha o que diz o versículo 3, a resposta de Deus, né? E disse Moisés a Arão, versículo 3, isto é o que o Senhor falou, dizendo, o que é que o Senhor disse? Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão fez o quê? O que é que está escrito no texto? Arão se calou. Por que Arão ficou calado diante de Deus? Diante do que Moisés falou. Irmãos, Arão sabia os cuidados que Deus havia requerido de um sacerdote. Como eu falei, o sacerdote era a função talvez a mais importante. E Deus fazia questão que tudo fosse ordenado como ele tinha dito. Então tudo que aquele sacerdote usava, vestia, era para representar a Deus, era para manifestar a glória de Deus. Então, nesse momento, Arão lembrou que quando Deus instituiu o sacerdócio, havia alguns princípios que não poderiam ser ignorados. E se Deus às vezes tolera algumas coisas, né? Quando existem alguns princípios em se tratando de sacerdote, Deus foi fulminante com aqueles dois. E eu queria agora que você adiantasse um pouquinho o seu texto e abrisse aí Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 12, e a gente vai ver mais uma história desse Deus do Antigo Testamento, como eles diziam. E esse texto está em 1 Crônicas 13. Você vai avançando um pouquinho, né? 1 Reis, 2 Reis. E aí você vai para 1 Crônicas, capítulo 13. A gente vai ler o capítulo todo. Então, se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar, para despertar também. Versículo 1. Olha que outra passagem. Além de Arão, Nadab e Abiú, a gente vê uma outra coisa acontecer aqui. Versículo 1. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades, nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo Israel, né, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Criate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de Criate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com saltérios e com tamborins, e com símbolos e com trombetas. E chegando na eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até ao dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, na cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. O que está acontecendo, irmãos? Davi
teve uma boa ideia. A arca do Senhor está esquecida desde o reinado de Saul. Agora eu sou rei, o que é que eu vou fazer? Traz essa arca. Mas o primeiro elemento estranho nesse texto é logo respondido em Êxodo capítulo 25, que diz assim, sobre a arca de Deus. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porá nas 4 cantos delas. Ó, presta atenção. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, as cobrirá com ouro. Agora veja esse versículo 14. E meterás as varas nas argolas ao lado da arca, para se levar com elas a arca. Davi, com boa ideia, boa intenção, rei, decide trazer a arca, mas havia um comando de Deus dizendo que a arca só poderia ser transportada, não com um carro de boi, como diz o texto, mas com uma vara que era botada entre as argolas daquela arca, onde Deus manifestava a glória dele naquele lugar, naquela arca, e o homem não poderia tocar a arca. Então o primeiro erro que a gente vê aqui de Davi é que ele não faz como Deus havia direcionado. Outro erro aqui que a gente vê era o erro de usar. E a pergunta que eu fico para você assim, será que aqui Deus está manifestando de novo a ira dele? E aqueles pregadores do século XVIII estavam corretos? Que estamos diante de um Deus irado? E usar bem intencionado, o que é que ele faz? A arca está caindo, qual é a decisão dele? Eu vou colocar a mão, eu vou segurar a arca. Por quê? Porque eu segurando a arca, ela não vai tocar o chão, não vai cair na lama. Só que há um problema aqui. Sabe qual é o problema? Não haveria nada de errado de a arca tocar a lama. Porque a lama estava sendo o que Deus projetou a lama para ser. Que era o que? Barro, com chuva, com água, vira lama. E a arca não seria profanada se ela tocasse o chão. Mas algo que profanaria a arca seria o homem caído tocando a arca. E um outro detalhe a respeito de usar. Ele, como diz o texto aqui, ele era filho de Abinadab. Irmãos, olha o que diz, porque há um relato em Crônicas e também em 2 Samuel. Mas olha o que diz 2 Samuel 6,3. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de quem? Abinadab. Sabe quem era o pai de Uzá? Abinadab, que estava sobre o outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Um segundo problema. Uzá estava acostumado com a presença da arca do Senhor naquele lugar, né? E parece, irmãos, que isso acontece com a gente também. Depois de um tempo, né? Vou brincar, vou usar a expressão, a gente vai ficando crente velho. E a gente vai se acostumando com coisas que são santas, se tratando como profanas. Então você vem, por exemplo, para uma celebração sem um temor reverente no seu coração àquele Deus que fala com você. Aí você vem para um momento de adoração e não canta como se fosse para Deus, canta como se fosse para qualquer outra coisa. Em outra palavra, eu ouvi uma certa vez um irmão dizendo que ele já havia descoberto tudo de teologia, que tinha ficado enfadado. Primeira convicção no meu coração, com certeza o que você descobriu foi um ídolo, e esse ídolo para você, porque o nosso Deus, com certeza você não conhece de forma completa, e nunca vai conhecer. Você só conhece agora com um espelho, né? O outro detalhe a respeito da vida de Uzá é que ele era da família de Coate, ou seja, ele era um coatita. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer, irmãos, que havia tribos em Israel. Uma dessa tribo era chamada de levitas. E dentro dessa tribo havia uma família que era uma das famílias que mais tinha prestígio no povo levita, que era essa família da qual ele faz parte. E não é à toa que a arca do Senhor estava na presença dele e na casa deles. Significa dizer o quê? Eu vou ler o que está escrito em Números 4,15, que fala dessa situação. Havindo, pois, Arão e seus filhos, né, aqui eles ainda estavam vivos, ao partir do arraial, acabando de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas no santuário
não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. O que eu quero dizer com isso? O que a Bíblia está dizendo? Que desde criança, Uzá e Aiô ouviam da parte dos pais de todo aquele ritual, que se eles tocassem, desde pequeno, criança, não toque na arca, porque se você tocar, certamente... Criança, não toque... Se você tocar na arca, certamente morrerá. Então aquela atitude impensada de Uzá, que parecia bem intencional, não era tão simples assim. Ele não era qualquer pessoa que, por exemplo, estava lá, olha, essa arca vai cair, eu não posso deixar tocar a lama. Era alguém que havia sido instruído no caminho de Deus. Era alguém que sabia quais eram os regulamentos da parte de Deus. Na Bíblia, a gente só tem 30 leis com penas capitais, que a gente chama de que é condenado à morte. Só 30 no Antigo Testamento. Ou seja, se você fizesse aquilo, você morreria. Por exemplo, adultério era morte. Então havia várias condenações dos quais Deus deu a Israel, que se fizesse, não tinha outra chance. Era a morte. E a primeira de todas, que a gente ouve de uma declaração de Deus, que se o homem fizesse, morreria, acontece já no princípio, no Jardim do Éden. O que é que Deus diz assim? Olha, se você comer daquela árvore do conhecimento do mal, certamente o quê? Morrerá. A gente está fazendo uma coisa bem legal, mas só na turma de domingo do Instituto, que ela está um pouquinho mais avançado, completa inclusive em março, um ano, essa turma. E a gente faz sempre no final da aula, a gente está passeando pelos livros da Bíblia, e a gente está finalizando o livro de Gênesis. Vocês verem como a gente está adiantado. Só, irmãos, aí o que a gente pega? Pega só passagens que são difíceis. E uma das passagens eu coloquei esse problema. Se Deus disse que se Adão comesse, morreria. Foi essa colocação que a gente fez. A gente faz várias dessas no final da aula. E os alunos trazem soluções bíblicas para aquele problema. O problema era esse. Como é que Adão continuou vivo se Deus falou que se ele comesse, morreria? Esse foi um problema. Vocês querem saber a resposta? Não vou dizer não. Venha para a aula. Segundo, eu vou responder mais na frente. Então ele não só sabia isso, mas também sabia a responsabilidade, usar. Olha o que diz aqui. Versículo Números, capítulo 7, versículo 9. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. Olha, gente, vou falar assim, somos líderes todos que estamos aqui, ou pelo menos maduros na fé, temos um compromisso grande com Deus. E eu tenho um pensamento, é um pensamento meu. E todo filho de pastor, como meu filho será, como os filhos de Eliel são, né? Não, meu filho já é filho de pastor. Você fala quando nascer. Mas, por exemplo, líderes, Aninha, e futuros pais também, Bismarck e Zaira, eles vão ter um desafio, porque os filhos deles nascerão na casa do Senhor, como a gente costuma dizer. Sabe qual é o desafio? É que os filhos não se acostumem com o que é sagrado e trate como o que é profano. O meu desafio com o meu filho, que eu que sou pastor, que venho trazer o estudo da palavra, que de tal forma, dentro da minha própria casa, eles não se acostumem com aquilo que é inacostumável. Esse é um desafio para todos os líderes e pastores que nasceram. Eu não nasci no lar do Senhor, então para mim o caminho era diferente. Mas aqueles que nascem acabam se acostumando, não com Deus, mas com a religião. O que é religião? São aqueles comportamentos que você adquire, que vêm até do seu pai. Mas ninguém será salvo por causa do pai, mas de um verdadeiro arrependimento. Meu filho precisará ter uma experiência de nascer de novo. Senão, não é por causa de ser meu filho que ele irá para o céu. E o desafio é que meu filho, por ouvir eu falar das coisas de Deus, por ouvir eu falar na igreja, ele não pense que essas coisas são coisas simples, naturais, como é que eu posso dizer assim, que não tem o seu valor e seu cuidado. Esse é o desafio de todo líder, pastor. E eu falo assim, até eu, não só como pai, mas como esposo. E ele também como esposa, mas eu como esposo, vou falar de mim. Eu tenho esse desafio
de não fazer com que as coisas de Deus que são sagradas lá em casa se tornem profano. Então, de tal forma que eu e Eide profanemos o Senhor porque ficamos na religião que acontece nessas 4 paredes. Esquecemos do Deus que expande até a nossa casa. Então, o que valida o meu ministério, eu falava Isaías, o chamado de Isaías, o versículo 7, o versículo 8 do capítulo 6, era envia-me a mim. Mas por quê? Porque ele sabia quanto tinha sido perdoado. Essa é uma coisa que valida. E outra coisa que valida para os sacerdotes, vou falar assim de forma geral, é uma casa bem ordenada. Se eu não tiver essas 2 coisas, irmãos, eu não tenho que estar aqui falando com vocês. Na verdade, eu deveria estar aí sentado também, que nem vocês. Na verdade, eu deveria estar sempre sentado. Mas, se percebo eu alguma coisa na minha relação com ela, ou com o meu filho, que ainda nem, o pobre coitado nem nasceu, né? Mas eu estou botando muita responsabilidade nele. Eu devo primeiro administrar, né, senhor? Eu estou botando muita responsabilidade no pobre bichinho. Tenho que deixar ele pecar, né? Afinal, ele é pecador e tal. E eu tenho que tomar esse cuidado. Então, nessas 2 histórias que nós lemos, podemos ver um Deus que nos deixa, de certa forma, perplexos, né? Ou seja, pensar que há um Deus misericordioso, gracioso no Novo Testamento. E, de repente, a gente olha para o Antigo Testamento e vê esse Deus que, sem avisar os filhos de Arão, consome no fogo. E que, por causa de uma boa intenção de Uzá, que não queria que a arca de Deus fosse profanada, ele destrói Uzá. De tal forma que Davi ainda fica triste, irmãos. Fica consternado. Eu acho que Davi pensou assim: eu estou fazendo um favor para você, Deus, porque sua arca está esquecida, e aí você ainda me retribui com isso? Pois é, vou deixar lá na casa. Engraçado que Davi deixa em um lugar, em uma casa que é abençoada, porque Deus estava lá por causa da arca da presença. E muitas vezes a gente faz igual a Marcião. A gente define o nosso próprio cânon bíblico. Você olha para esse texto e fala assim: eu não entendi, Rafael. Eu acho que Deus realmente é um Deus irado, como dizia o pessoal do século XVIII aí. Eu não sei, mas diga assim: com certeza isso aqui não é o Deus que eu conheço. E perceba se no seu coração você não está fazendo isso. Fazendo também que nem Marcião, o seu próprio cânon bíblico, né? Aquelas partes que são de Deus e aquelas que não são de Deus, ou só estão por lá por algum acaso. Mas eu digo para vocês, defendo e dou minha vida por isso. As Escrituras são a palavra de Deus. E toda ela é inerrante, não há falha, ela é inspirada. Desde Gênesis até Apocalipse. Todos esses livros foram separados para o Senhor e dados para nós. E eu queria colocar da seguinte forma. Paulo escreve que o salário do pecado é o quê? A morte. E a gente sabe que porque o pecado entrou no mundo, entrou também a morte, né? Porque um homem entrou o pecado no mundo e no mundo entrou a morte. E Deus também havia dito a Adão e Eva, como eu comentei, que se eles comessem da árvore, o que aconteceria com eles? Certamente eles morreriam. Então havia um decreto da parte de Deus que se o homem pecasse, certamente morreria. E aí entra uma questão: não importa se fosse um pecadinho ou um pecadão. Porque o pecado não é só errar o alvo, como eu estava falando, não é só essa definição. O pecado é um atentado contra a natureza santa de Deus. Então o pecado não é só você que cometeu, olhou um site de pornografia. O atentado não é isso. Desculpa, o pecado não é isso. É algo muito mais superior. Você, toda vez que peca, você está afrontando a Deus. Em outras palavras, você está dizendo a Deus que os seus direitos são maiores que os direitos dele sobre você. Então, deixa eu colocar dessa forma. A ira de Deus é a aplicação da justiça de Deus. E se tem uma coisa que Deus não pode ser, é injusto. Só que costumamos confundir a não justiça de Deus com a injustiça de Deus. Por isso que eu falo, irmãos, a pior ação que algum crente pode fazer é acordar de manhã e falar: Deus, porque você não está sendo justo comigo,
seja e haja com justiça comigo. Irmãos, não peça, porque Deus fará justiça. Uma coisa, irmãos, que vocês devem fugir é da justiça de Deus e apelar sempre para a graça e a misericórdia de Deus. E não há nenhum registro bíblico, nenhum, Michael, nenhum, de Deus punindo inocente. Nenhum. Se você lê da Bíblia de frente para trás, de trás para frente, você não vê nenhum relato de Deus punindo inocente. Mas Deus, como característica, Ele tem a tolerância, a misericórdia e a graça. Esse é o padrão de Deus. E em alguns momentos Deus aplica a sua justiça, como vemos no Novo Testamento. Para você que dizia do Antigo Testamento, talvez você se lembre do Novo Testamento, logo quando a igreja começa, que um casal vai ofertar, e acontece o que com esse casal? Lembra de Ananias e Safira? Não lembra não, né, Felipe? Está em Atos, depois você dá uma lida lá. Não vou dizer que você vai gostar, mas dê uma lida lá. Aquela passagem diz que eles chegaram, venderam a terra, depois disseram que a quantia era aquela e não era, que guardaram para si, e de repente o Senhor vem e... Eu explico para você, abolidor do Antigo Testamento. E essa passagem do Novo Testamento? Como você explicaria para mim? Eu te explico da seguinte forma: o padrão de Deus é o quê? Tolerância, misericórdia, graça. Mas de vez em quando Deus aplica a justiça. E quando Deus aplica a justiça, é para que os filhos deles não esqueçam quem Ele é. Aquela mesma experiência de Isaías capítulo 6. E viu o Senhor, né? E de tal forma Ele era majestoso que os mantos, a sua veste, percorriam todo o local. E havia serafins. E ele descreve, né? Havia aqueles que tapavam o rosto, aqueles que tapavam os pés, 2 asas nos olhos, na cabeça, nas pernas, e 2 voavam. Isaías olhou para ele e falou, entrou em debate consigo mesmo: agora que eu te vejo, Deus, te conheço, eu olho para mim e fico assustado. Quem sou eu? E diante de um Deus que é perfeito, é santo, quem sou eu que sou um só pecador, que tenho lábios impuros? Aí o Senhor manda o serafim, vocês lembram, gente, do texto? Pega aquela com a tenaz, porque nem o serafim era capaz de pegar com as próprias mãos, e bota na boca lá de Isaías. E logo depois Isaías se oferece, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. E eu volto aqui para o versículo 3, que diz assim, Levíticos 10, vemos. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Sobre nós, pastores, líderes e sacerdotes, vou falar assim de forma geral, sacerdote, cai uma incumbência muito grande. E eu sei que coisas que Deus tolera com facilidade para a sua igreja, não tolera com seus líderes. Então, irmãos, vocês não sabem o quanto eu tenho de temor e tremor a cada pregação que eu venho aqui dizer para vocês. Porque eu sei, por os mestres, Paulo até adverte, não era melhor vocês não quisessem, não sei porque vocês querem ser mestres, porque o maior, né, juízo há para aqueles que ensinam a palavra. E aí eu fico revisitando sempre a minha vida. E olha, se tem alguma coisa que possa difamar ou destruir, ou por acaso levar o meu ministério a perder o respaldo de Deus aqui. Irmãos, você não sabe como isso é um conflito constante na vida de todo pastor. De fazer e ser um padrão acima até do que Deus tolera com a sua igreja. Eu tenho que ser 100% no meu trabalho. Tenho que ser honesto 100% nas minhas finanças. Se você se embaralha financeiramente, a mim não me cabe esse direito. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se você decide não ensinar a palavra do Senhor ao seu filho e não ora à mesa, a mim Deus não tolera isso. E várias outras coisas. Para os líderes e pastores e todos aqueles que estão à frente do rebanho. A tolerância de Deus não é a mesma, digo eu, do que é para a igreja de forma geral.
E também, por a gente ser líder, estar na frente, a disciplina também é maior. E digo pior, é pública. Então, quando eu erro, ou qualquer outra pessoa erra como líder, o nosso processo às vezes é muito maior do que o de vocês. E eu concluo aqui a palavra dizendo assim: todos nós cometemos uma traição cósmica. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus, se pedimos pela justiça de Deus, o que é que estamos pedindo? Que qualquer pecado que viemos a cometer, Deus nos destrua, porque isso é o que a gente merece. Então eu digo para vocês, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. É o mesmo. Eu te digo mais outra coisa. É que alguns momentos ele não estava praticando a justiça. Olha, no português não fica muito claro dizer isso, mas vou tentar me expressar com outras palavras. Deus não praticar a justiça não quer dizer que ele é injusto, certo? Deus não praticar a justiça quer dizer que ele está sendo tolerante com você. Como diz aqui em Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou despreza tu as riquezas de sua bondade, paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te encaminha ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e teu coração sem arrependimento, entesouras iras para ti no dia da ira da manifestação do juízo de Deus. Então, se você pede essa noite, Deus seja justo comigo. Se você está passando por qualquer circunstância da sua vida e você pede, Deus, você não está sendo justo comigo. Você está pedindo a Deus, retribua pelo que eu mereço. E o que eu e você merecemos é a morte. Antes de vir para cá, eu pergunto a Deus, ora, Deus, Senhor, eu cometi algum pecado hoje? Talvez nem coloquei o Senhor no lugar que era devido. Então, se essa noite eu oro para vocês assim, olha, eu tenho um pregador aqui que está recebendo o que merece, eu deveria estar morto, e não aqui falando para vocês. Então, o pecado, como eu falei, é uma traição cósmica. Então, não é o quanto do ato em si, mas tudo que a gente faz de pecado é um ato de rebelião a um Deus que é pura santidade, que é pura glória e pura retidão. O pecado é uma inimizade, é uma dívida, é um crime contra Deus. E a gente não pode confundir a tolerância com complacência ou incapacidade. Acontece uma coisa, irmãos, quando vocês ou eu começa a repetir o mesmo pecado. A gente começa a achar, porque o juízo de Deus não veio, porque a justiça de Deus não foi aplicada, que Deus está sendo complacente com o nosso pecado. Que aquela sua oração de fundo e aquele seu fingimento de que está tudo bem é suficiente. Mas aí que está o problema. Você percebe que a sua oração não é a mesma, você não adora mais o Senhor e você se pergunta, a igreja está esfriando, eu estou esfriando, quem está esfriando? Eu falei, o pecado que faz separação entre você e Deus. Só que às vezes demora muito tempo para você enxergar o quanto você já está distante de Deus. Porque você está desacostumado da presença de Deus. Você está desacostumado com o Espírito vinha, visitava você e naquele momento você se quebrantava, chorava e se arrependia. Você está desacostumado com a santidade de Deus porque você não está mais na presença de Deus. Você está na presença do seu ídolo, que responde a sua oração. Você confessa seu pecado e responde a sua oração. E você peca de novo e ora para o seu ídolo. E aquilo, para Deus, não tem efeito nenhum. Porque ali não é Deus. Aquilo é sua cabeça. É sua imagem do que Deus deveria ser. Mas não é a relação com Deus verdadeiro. Por isso, quando vemos a manifestação da graça de Deus, de sua misericórdia, o que nós devemos fazer é sermos agradecidos. E de forma alguma você deve exigir de Deus que Ele seja misericordioso com você. Você pode pedir, mas exigir não. Porque Deus não é obrigado a ser misericordioso com as criaturas das quais Ele criou e que são rebeldes para com Ele. Voltando naquela passagem na Bíblia, há um registro de 30 leis que se você cometesse, irmãos, vocês deveriam morrer. Eu digo para vocês, são poucas, porque Deus reduziu. Porque todo pecado
O salário do pecado é o quê? Então todo pecado merecia o salário, mas Deus ainda faz e reduz para o ser humano. Assim, só esses 30. A misericórdia de Deus não é algo que você deve exigir, mas é algo que você deve pedir. E eu volto aqui para o versículo, capítulo 33, 19 de Êxodo. E se lembra que eu preguei sobre esse texto na última macro? Estou fazendo questão de fazer as conexões para que vocês entendam o que eu quero aqui nesse momento. Pelo menos ainda tenho mais uma macro para pregar. É falar do Deus verdadeiro, que é santo. Então eu citei esse texto, Êxodo 33, 19, que diz assim: porém ele disse... Quem disse? Deus. A quem? A Moisés. Depois de quê? De Moisés pedir para ver a sua glória. Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Aí entra o versículo-chave, a passagem-chave. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Aí eu volto ao Romanos capítulo 2. Se de fato o propósito da bondade e paciência de Deus para conosco não é nos levar ao arrependimento verdadeiro. E como eu falei na quinta passada, o arrependimento é um lugar doloroso. Usando a ilustração daquele anjo, né, colocando na boca de Isaías, nos seus lábios, né, com atenais, aquilo que estava queimando nele. Então, o que isso quer dizer? Que o arrependimento é um lugar doloroso. É um lugar onde você tem que ser sincero com Deus e dizer quem realmente você é, não quem você pretendia ser, nem que você desejaria que o pastor fosse, mas quem de fato você é. Não que o seu título diz que por exemplo, o Rafael, né? Não que o meu título diz que eu sou pastor, mas de fato quem eu sou. Esse é o lugar verdadeiro do arrependimento. Só já concluindo mesmo. Mas logo nós nos acostumamos com isso, com essa paciência de Deus. Em vez de nos arrependermos, pensamos que Deus está sendo complacente e nos tornamos familiarizados com o pecado. Eu penso aqui com você, irmãos. Antigamente, algumas músicas você não escutava, porque você sabia que não trazia glória a Deus. Antigamente, alguns filmes você não assistia, porque você sabia que aquilo não te levava mais próximo de Deus. Antigamente, alguns sites você não visitava, porque você sabia que aquilo não agradava a Deus. Antigamente, algumas conversas vocês não teriam, não tinham, porque sabia que aquilo não procedia do coração e de Deus. E o que acontece? Começamos com aquela pequena raposinha que destrói toda a vinha. Começamos com aquele pequeno desejo, às vezes até uma boa intenção, que nem usar. Rapaz, eu vou botar a minha mão para que essa arca não caia. Mas de repente vemos que estamos de fato profanando a Deus e tudo o que Ele é, com a nossa própria vida. E aquela mentirinha que você dizia, nunca vou mentir, nem no meu trabalho, você começa a mentir. E aquelas concessões, por exemplo, eu falei para ele antes de casar que amava mais ela. Desculpa, eu disse a ela, logo quando a gente começou a se conhecer, eu falei assim: olha, eu amo muito mais a Deus do que eu amo a você. Então a sua segurança é porque não é que eu amo mais a você, é porque eu amo a Deus mais do que você está segura. Porque no dia que eu te amar mais do que eu amo a Deus, você acabou de se transformar no meu ídolo. E vai destruir o nosso amor e a nossa história. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então até de uma boa intenção pode nascer uma profanação. Não sei, talvez na sua história cristã você já passou por isso, mas a tolerância de Deus deve quebrar o seu coração, e não ao contrário. É o que muitas vezes eu vejo acontecer: endurecer o seu coração. Porque você não vê a justiça de Deus sendo aplicada, você fala assim: ela nunca será aplicada. Mas em Romanos diz assim: mas segundo a dureza do teu coração, sem arrependimento, em tesouras, irmão, ira para ti no dia da ira e da manifestação do quê? Do juízo de Deus.
Vocês entenderam? O fato de Deus não estar manifestando o juízo dele agora, nesse momento, nessa igreja, não quer dizer que ele não manifestará. O fato de Deus não estar agindo com a sua ira sobre nós não quer dizer que ele não agirá. Isso depende muito do nosso coração, quebrantamento e arrependimento. Porque é a dureza que traz a ira de Deus. E eu termino com a seguinte frase: Deus pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo, mas nunca injusto. Deus pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo, mas Deus nunca é injusto. Então não olha para cima e diga: isso que está acontecendo comigo é injustiça. Ou então olhe para cima e peça: isso não é o que eu merecia. Isso é uma profanação. Vamos fechar nossos olhos. Eu vou pedir para que ele deixe um louvor aí por trás. Mas eu quero que nesse momento, irmãos, você com os olhos fechados, que você tivesse um momento com Deus e decidisse, de fato, levar, olha a expressão, a pecaminosidade do pecado a sério. Será que você tem deixado o pecado virar só uma impressão de talvez um juízo de Deus, ou você tem levado a sério a sua santidade? Porque o teu Deus é santo. Antigamente, você nem olhava para uma mulher sequer. Você é jovem, casado, independente, porque sabia que se você olhasse e desejasse, você estava adulterando. Mas hoje você não só olha, mas como deseja e como a possui com os próprios olhos. Será que não está na hora de você abrir espaço no seu coração, deixar, através da manifestação da graça e misericórdia de Deus e a sua grande tolerância, que você decida nessa noite, nesse momento, romper com essa vida, romper com os problemas, com essas questões do pecado. Antigamente nem novela você assistia, agora você não dorme sem ver a sua novela. Antigamente, quando você acordava, a primeira coisa que você fazia era chamar por Deus, pelo Espírito Santo, ler a palavra e pedir forças para que naquele dia você o honrasse. Mas hoje tanto faz. Não importa mais, o que você quer ser é ter o seu próprio reino. Não, irmãos. Precisamos da misericórdia de Deus. Eu quero que você ore assim: Deus, age com misericórdia sobre a minha vida. Age com graça sobre a minha vida. Deus, eu não peço pela tua justiça sobre mim, porque eu sei muito bem o que eu mereço. Por favor, Deus. Obrigado pela sua tolerância com a minha vida. Quantas vezes tenho vindo neste domingo, na macrocélula, vindo na celebração, e não presto mais atenção à tua palavra. Não decido ouvir mais o que o Senhor quer me falar. Me perdoe, Deus. Porque talvez eu esteja construindo aqui um ídolo e esquecido de como o Senhor é santo, como o Senhor é puro, e como o seu padrão, Deus, não é o padrão meu, e não é o padrão do irmão mais fraco. O seu padrão, Deus, é pura santidade. Deus, me ajuda, que ao simples pensamento maligno eu possa confessar ao Senhor, falar ao meu líder, ao meu pastor, ao meu irmão, dizer: olha, não é que eu adulterei, mas eu pensei, e aquilo tomou meu coração e meu desejo. Eu quero pedir perdão. Talvez seja essa, Deus, a oração que devamos fazer. Talvez você tenha se acostumado com a presença de Deus. Se Deus existe, Deus é bom, e Ele vai ser bom comigo. Afinal, Jesus veio e morreu por mim.
faça isso. Não deixe o seu coração se endurecer. Enquanto essa música de fundo está tocando, eu quero que você se coloque em uma posição de quebrantamento diante de Deus. Quebrantar-se é reconhecer quem é e quem Deus é. E reconhecer que só Ele pode agir em sua vida. A tua graça, Deus, a tua misericórdia. Queremos tremer e temer diante da tua presença, porque sabemos, Deus, que tu és um Deus misericordioso, gracioso, porque senão nem eu poderia estar orando diante de ti. E a única coisa que fundamenta meu ministério é o tamanho do perdão que o Senhor tem me dado. Faz, Senhor, em nós o teu querer. Não os meus direitos, mas os teus direitos, Deus. Não os meus direitos, Senhor, mas os teus direitos. Amém. Eu queria, por final, que você falasse alguma palavra de amor, Espírito Santo. Talvez agradecer a Ele por estar sempre presente contigo, por ajudá-lo. Mas algo que flua do seu coração. Talvez você queira falar que você sente a falta dele. Sente porque nunca mais você ouviu a voz dele. Talvez você queira falar: Espírito Santo, eu reato minha amizade contigo com a tua graça, com o teu perdão. E Espírito Santo, que a minha vida aqui, enquanto nesta terra, seja para dar glória ao nosso Deus, seja para exaltar o Senhor. Nós te amamos, Jesus. Eu te amo, Jesus. Tu tens o direito sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre as nossas circunstâncias. Obrigado, Deus, por não agir com justiça comigo, mas agiste com muita, muita, muita tolerância. Só o Senhor sabe o quanto eu sou cabeça dura. Só o Senhor sabe quantas vezes eu cometo o mesmo erro. Só o Senhor sabe, porque o Senhor tem sido tão paciente. Obrigado, Jesus, por vir, morrer por mim e me dizer que só existe um tipo de vida que vale a pena ser vivida. E essa vida é agradando a Ti, ó Pai, em todas as coisas. Amém. E amém. 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 Glória a Deus. Estamos aqui encerrando a nossa macro, né? Aqui às 9h27, quase já batendo na trave.
E que a graça do nosso bom Deus esteja com vocês. Eu queria fazer uma oração sobre as finanças. E logo depois a gente oferta aqui a Deus e podemos já também ir para casa. Mas eu queria que quando você pega aí sua oferta, seu dízimo, queria fazer uma oração especial, uma específica no caso, pedindo o milagre do Senhor sobre as nossas finanças. Amado Pai, ajuda-nos a equilibrar as nossas finanças. Amado Deus, nos dá a sabedoria necessária para viver o tempo presente. Mas mesmo com a sabedoria, precisamos do Teu milagre. Eu peço, Deus, esse milagre sobre a vida financeira dos Teus filhos. Dá na medida da fé de cada um. E que eles possam experimentar o melhor deste tempo, sem perder o coração, sem perder a mente, mas com o alvo todo na Tua obra, no Teu reino. E que Teus filhos prosperem, Deus, mas prosperem porque querem ver o Teu reino prosperar. Então no trabalho, Senhor, traz clientes, amado Deus. O Senhor, para aqueles que recebem o salário certo todo mês, ó Deus, que haja alguma providência extra esse mês. Para aqueles, Deus, que são talvez autônomos, Pai, que eles possam conseguir fechar melhores negócios nessa semana. Ó Deus, para aqueles que são empresários, que essa crise que tanto é falado, que não bata na porta dessas empresas, amado Deus. E que essa igreja seja uma igreja próspera, porque primeiro ela é generosa. E é generosa com o Senhor, nas ofertas, nos dízimos, depois com os irmãos. Abençoa, Deus, por fim. Amém e amém. Então Deus abençoe. Você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, já pode vir trazendo a gasofilácio. Uma boa noite, uma boa semana, e a gente retorna aqui domingo para a nossa celebração às 7 horas.